Olá, amigos, olá, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Mais uma quinta-feira, mais um final de semana está chegando e nós aqui juntos, na presença de Deus, aprendendo com Ele os seus ensinamentos, o que é maravilhoso, né? Começarmos e terminarmos a semana aprendendo com o Senhor. Hoje o tema da mensagem é os pensamentos de Deus. E nós vamos ler Isaías 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Pensamentos, caminhos de Deus e os nossos. É disso que trata-se esses versículos que nós acabamos de ler. Mas nós vamos verificar agora, Deus vai nos ensinar duas lições do porquê os pensamentos de Deus devem ser seguidos por nós e não os nossos. Muitas vezes, passamos por situações em nossas vidas que nós mesmos somos os responsáveis, justamente por não seguir os pensamentos de Deus e nem os caminhos dele, mas sim os nossos. E os nossos pensamentos, os nossos caminhos, às vezes, batem com os pensamentos e caminhos de Deus, mas muitas vezes não. E nós acabamos fazendo prevalecer os nossos pensamentos e os nossos caminhos, e deixamos de lado os pensamentos e os caminhos do nosso Deus. E aí começam a acontecer as coisas erradas. Quando pensamos de uma forma diferente de Deus, coisas ruins acontecem. Quando andamos em caminhos diferentes do de Deus, acabamos caindo em armadilhas, caindo em buracos, levando pedradas. Então, quando nós tivermos que pensar algo, decidir algo, agir de certa forma, vamos orar e deixar que Deus nos guie. E nós possamos agir de acordo com o pensamento de Deus e não o nosso. Também, quando tivermos que ir para determinado lugar, fazermos determinada situação, nós temos que seguir o caminho de Deus e não o nosso. Porque muitas vezes, quando vamos pelos nossos caminhos, nós pegamos atalhos. E os atalhos podem ser fatais para a nossa vida. Ou então pegamos um caminho errado mesmo, que no final são caminhos de morte. Então, vamos deixar Deus nos guiar, Deus nos dar os pensamentos dele e fazer com que nós andemos nos caminhos dele. Para que possamos ser abençoados, para que possamos receber promessas e bênçãos dele e também para que possamos agir de forma correta, agradando e louvando ao nosso Deus. Agora, por que os pensamentos de Deus são melhores que o nosso? Por que a gente tem que pensar o pensamento de Deus e andar no caminho de Deus? Primeira lição. Os pensamentos do Senhor são elevados, muito mais altos do que os nossos. A Bíblia diz isso. O que significa isso? Significa que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. O que significa isso? Ele vê o que nós não vemos. Ele anda onde nós não podemos andar. Ele ouve o que nós não ouvimos. E ele sabe de coisas que nós não sabemos. Porque ele está em todos os lugares, ele ouve todas as coisas, todas as conversas, ele vai em todos os lugares, ele lê todos os pensamentos. Então, os pensamentos dele são muito mais altos, elevados do que os nossos. O nosso é muito limitado, porque a gente pensa de acordo com o que a gente vê, pensa de acordo com o que a gente ouve, pensa de acordo com o que a gente vai. E aí, não dá certo. Por isso, temos que orar e dizer, Senhor, o que eu estou querendo fazer, onde eu estou querendo ir, o que eu estou pensando, vem do Senhor ou vem do diabo? Porque o que não é de Deus é do diabo.
Se você não pensa certo e não recebe bênção, é porque o diabo interviu para você pensar errado e andar errado. Então, quando vier algum sentimento até você, algum pensamento, alguma atitude que você queira tomar, algum caminho que você queira seguir, ore primeiro. E pergunte se isso é de Deus. E você vai sentir paz se for de Deus. Mas se não for de Deus, ele vai tirar do seu pensamento. Porque o pensamento dele é muito mais elevado do que os nossos. E a segunda lição? A segunda lição do porquê que nós temos que pensar os pensamentos de Deus e não os nossos é porque os pensamentos de Deus são de amor e são de paz. Ou seja, ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que vai nos fazer feliz, o que vai nos abençoar, o que vai nos tornar próspero, o que vai nos fazer crescer, o que vai nos dar paz e tranquilidade, porque ele nos ama. Deus é amor. Enviou o seu único filho para morrer por nós, no nosso lugar. Isso é amor. E por causa desses pensamentos de amor por nós, porque ele quer o melhor para nós, então os pensamentos são de amor e são de paz. Agora, os nossos nem sempre são de amor e de paz. Às vezes são de atrito, de guerra, de raiva, de rancor. Por isso temos que seguir pelos pensamentos de Deus. Porque esses pensamentos são os melhores. E Deus quer os melhores, o melhor para nós. Os pensamentos de Deus são grandes. Os pensamentos de Deus são maravilhosos. Os pensamentos de Deus são inumeráveis a nosso respeito. Então, amados, não sigamos nossos pensamentos e nem nossos caminhos, mas sigamos os caminhos e os pensamentos de Deus. Que o Espírito Santo tenha falado com vocês poderosamente nesta quinta-feira. Medita nesta palavra, envia também para todas as pessoas que vocês conhecem para saber qual é o pensamento de Deus. E pratiquem e sejam abençoados pelo Senhor. Oremos. Oh Deus, muito obrigada. Muito obrigada por nos ensinar que pensamentos o Senhor tem e que são os melhores. E que nós temos que aceitar seguir os seus pensamentos, andar nos seus caminhos e não nos nossos, que são falhos e precisamos de Ti. Muito obrigada, Senhor. Abençoa, Pai, nosso restante de semana, nosso final de semana. Abençoa nossa família, nossa casa, nossos animais e os nossos bens. Cubra-nos a todos com o Teu sangue. Coloca os anjos acampados ao nosso redor, livrando de todo o mal, seja humano ou espiritual. Muito obrigada pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua graça, misericórdia e livramentos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos aí, então, finalizando mais um devocional, chegando ao final de mais uma semana. Que o restante desta semana e o final de semana de vocês seja poderoso, seguindo o pensamento e o caminho de Deus. Domingo, estaremos novamente neste mesmo canal com mais uma mensagem vinda diretamente do Senhor. Fiquem com meu abraço, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Aguardo vocês domingo e terça e quinta da próxima semana, em nome dele. Até lá, queridos. Deus abençoe.